Na época da Belle Époque, os países estavam muito envolvidos e também tinha muito imperialismo nisso, mas ainda tinha muita rivalidade. Por exemplo, a França, ela estava com uma baita de uma rivalidade com a Alemanha por causa da humilhação sofrida na Guerra Franco-Prussiana. Nessa época também tá tendo muitas alianças, tipo a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália fizeram uma aliança. A Rússia até foi convidada, mas não quis ir por causa da Áustria-Hungria. Em resposta, a Rússia e os amiguinhos dela, tipo a França e a Inglaterra, fizeram uma tríplice entente. Aí então mataram o Francisco Ferdinando, o príncipe lá da Sérvia, e aí então começaram a declarar guerra um pro outro. A Alemanha, que então lá da Áustria-Hungria, tinha um plano de invadir a Rússia e a França. E aí ela foi, só que as fronteiras entre ela e a França eram muito bem protegidas, então eles decidiram invadir pela Bélgica. Só que a Bélgica estava muito preparada e isso atrasou as tropas alemãs. Mesmo assim, eles conseguiram invadir. O Reino Unido, que na época estava neutro, em todo lado da Tríplice Entente porque a Alemanha havia invadido um país neutro. Também a Rússia já estava invadida do lado oriental e a Alemanha teve que mandar soldados para lá. A primeira guerra conhecida como Guerra de Trincheiras porque os soldados começaram a cavar trincheiras, já que as batalhas a queima-roupa eram muito caras. No Oriente também, os exércitos alemães e austro-húngaros estavam enfrentando a Rússia. A Itália se manteve neutra até a Alemanha criar os submarinos. Aí ela entrou na guerra, só que lá da Tríplice Entente. Os Estados Unidos e o Brasil também entraram em guerra quando os seus navios foram afundados por submarinos alemães. Eles entraram em guerra do lado da Tríplice Entente. Alguns países como o Império Otomano, Reino da Bulgária, Japão, Portugal, Reino da Grécia também participaram. No final, o Império Alemão acabou, veio a República de Weimar, que acabou passando por uns negócios aí. Bora voltando também um pouquinho no tempo, na época que a Rússia era o Império Russo, na época dos czares, né? A época em que era o Império Russo, governado por Nicolau II, né? O Império Czarista, em que o czar governava tudo, aí tal. Enfim, era um grande império e tudo mais. Só que o povo não passava bem por causa da Primeira Guerra Mundial, né? Industrialização, essas coisas, e A gente era absolutista, né? Império Russo. E aí, então, chegou um camarada meu chamado Vladimir Lenin, com algumas ideias vindas de Marx e Engels, prometendo paz, pão e terra, que era o que a população mais precisava. Terra para eles cultivarem, pão como alimento e paz que a Rússia sairia da Primeira Guerra Mundial. E isso era literalmente o que eles precisavam. Quando os bolcheviques chegaram ao poder, fizeram o Tratado de Brest-Litovsk, que fez com que a Alemanha pegasse parte da Rússia para si e a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial. Nisso começou uma guerra civil entre os bolcheviques e o Império Russo, e o Exército Branco, o Império Russo. Aí essa guerra durou muito tempo, essa guerra civil. Alguns países do Ocidente apoiaram o Exército Branco, que era monarquista e partidário e czarista e partidário de Romanov. E aí nisso, então, a família Romanov estava sobre o domínio dos bolcheviques. Então eles foram cruelmente, injustamente assassinados pelos bolcheviques, né? Isso foi uma grande maldade, isso foi uma grande justiça da história, né? Que os bolcheviques estejam no inferno agora, mas isso aí foi uma grande maldade que fizeram contra os Romanov. No final, né, os bolcheviques ganharam do Exército Branco e assim foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E, enfim, né? Aí isso mudou muito a história porque ela durou quase um século inteiro, de 1922 a 1991. Enquanto isso na Alemanha, a República de Weimar tava ali, né, tava ferrada, tava a Grande Depressão, ela teve a maior inflação da história da humanidade, diferente da história da Alemanha, da humanidade, do mundo mesmo, né? E aí então ele chegou um cara lá, querendo mudar a Alemanha, querendo mudar tudo, prometendo muita coisa, anticomunista. O que eles precisavam? Alguém que queria renascer o negócio de ser germânico, queria fazer um Reich parecido com o Império Alemão e o saco do Império Romano Germânico. Queria que todos os germânicos fossem paz, né? Aí na Itália também tava tendo um anticomunismo bem grande, né? O medo que acontecesse aí. Um cara chamado Benito Mussolini chegou e falou: bora deixar esses comunistas chegarem aqui não. Eu vou criar um negócio chamado movimento fascista, a gente vai chegar no poder, vou virar primeiro-ministro. Esses comunistas não vão chegar no poder. Aí a galera apoiou Duce, que era como chamavam o Mussolini.
Nisso, o Mussolini chegou ao poder, virou primeiro-ministro do rei da Itália, né? O rei da Itália, Umberto II, não fez nada. Quem governava era o Benito Mussolini mesmo. Inspirado no Giovanni Gentile, ele fez o movimento fascista, né? Giovanni Gentile foi quem criou, o Benito Mussolini foi quem fez, né? Um estado fascista e tudo mais, né? E aí, basicamente, isso foi o que fez a Itália virar um estado fascista, que é o que a gente sabe, né? Enquanto isso, na Alemanha, o bigodudo que eu tava falando, que se tratava do Adolf Hitler, chegou ao poder, virou chanceler alemão, foi chamado por muitos como o Führer, que era líder alemão. Ele criou o Mein Kampf, que era a sua confissão livre com as ideias nazistas da época, que era como ele chamava o movimento. Criou raça ariana, pegou a suástica, que era hindu, aí fez um símbolo. Enfim, ele criou o que a gente hoje conhece como Terceiro Reich, que era a Alemanha nazista que participou da Segunda Guerra Mundial, com ideias antissemitas, ideias racistas, ideias xenofóbicas, que acabou resultando na Segunda Guerra Mundial, né, grandes mortes, em grandes perdas de pessoas, perdas de cidades, perdas de coisas, e é isso. Vai ser assim. Tchau, tchau.